Seja muito bem-vindo você na programação do Desbravador, o Desafio. Essa semana a gente tivemos vários pregadores mirim que foi uma bênção. Se você perdeu por algum motivo, hoje você vai ser apresentado a cada um deles e cada noite tivemos a apresentação e a pregação desses meninos fabulosos. Então entenda você o recado de Deus através desses pequenos servos de Deus. Você vai assistir nesse momento a pregação de cada um deles. Então receba a mensagem de Deus. O povo de Deus clama e quando o povo de Deus ora, Deus responde. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreve no nosso canal e não deixe de compartilhar essa mensagem de Deus, que através de você vamos chegar a lugares que nós nem imaginamos. Então escuta a palavra. Vamos lá, porque os nossos desbravadores estão aí para levar a mensagem ao mundo. Em nome de Jesus. Boa noite. Eu acho que vocês conhecem o profeta Samuel, não conhecem? Sim. Eu vim falar sobre ele hoje. Vamos orar? Oremos. Papai do céu, abençoe todos nós, Senhor. Obrigado por mais dia de vida. Obrigado por tudo. Faz com que nós possamos entender a Tua palavra. Abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. O profeta Samuel era filho de Ana, que era estéril. Portanto, ele era um milagre da vida. Quando Ana, sua mãe, foi ao templo orar, ela estava chorando. Então o sacerdote que estava lá achou que ela estava bêbada, mas ela só estava orando a Deus para ter um filho. Ela prometeu a Deus que se ele desse a ela um filho, ela iria dedicar ele a Deus. E foi o que aconteceu. Ela teve o filho e o entregou para o templo, para ser cuidado lá. Se você quiser confirmar essa história, está em 1 Samuel 1. Quando Samuel cresceu, foi usado por Deus para unir o povo de Israel e começar a monarquia. Ele foi um grande homem e um exemplo de vida. Samuel foi dedicado a Deus. Não fez como Sansão. Sansão foi dedicado, mas não aceitou ser dedicado. Ele aceitou ser dedicado, mas nem tudo foi fácil para ele. Ele teve desafios em sua jornada, mas eu quero destacar 3 desses desafios. O primeiro que eu quero destacar é vencer o medo. Ser profeta de Deus não é para tímidos e medrosos. As mensagens que Deus mandava Samuel transmitir não eram todas de paz e prosperidade. Ele teve que enfrentar pessoas poderosas, como o rei Saul, por seus pecados. Se essas pessoas que Samuel levou as mensagens negassem elas, ele poderia até ser morto. Logo na primeira vez que Deus falou com Samuel, ele ainda era pequeno. Deus disse que iria castigar a família de Samuel, a família de Eli, o sacerdote que cuidava dele. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, versículos 11 ao 14. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Neste versículo, Deus está dizendo a Samuel que iria castigar a família de Eli, que era o sacerdote que cuidava dele. O pequeno Samuel ficou com medo de contar, mas Eli lhe disse que o castigo de Deus por não falar seria muito grande. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 3, 15 a 17. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Neste versículo, Eli está dizendo a Samuel que se ele não contar tudo o que Deus falou a ele, ele poderia sofrer um castigo. Esse castigo poderia ser até a morte.
Ali Samuel aprendeu que é melhor temer a Deus do que aos homens. O medo paralisa. Se Samuel tivesse deixado o medo o dominar, assim como Pedro deixou quando andou sobre as águas, mas teve medo e afundou. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 14, versículos 25 ao 31. Diz: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Neste versículo, Pedro teve medo quando andou sobre as águas com Jesus. E se Samuel tivesse deixado o medo dominar como Pedro deixou, ele não teria se tornado um profeta. Quem segue a Deus precisa ter coragem para enfrentar para obedecer, mesmo quando é difícil. Você pode confiar em Deus, Ele vai cuidar de você. Abra em Isaías 41:10. Diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Neste versículo, Deus diz que nós não precisamos ter medo, porque se nós tivermos medo, nós podemos nos perder. O segundo desafio que eu quero destacar nessa noite foi se manter fiel. Em alguns momentos de sua vida, Samuel teve de escolher entre comprometer a sua fé para agradar ao povo ou se manter inteiramente fiel a Deus. Na escolha entre o caminho mais fácil e menos perigoso e o caminho certo, Samuel escolheu servir a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 7, versículos 13 e 14. Diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Neste versículo, Deus está dizendo que nós temos que entrar pela porta estreita, porque a porta larga é a que conduz para a perdição. Samuel sempre exortou o povo a ser inteiramente fiel a Deus, abandonando os ídolos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, versículos 3 e 4. Diz: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Nesse versículo, Samuel diz ao povo de Israel que eles têm que adorar a Deus de todo o coração, e deixar os Astarotes e os Balaíns de lado. Por causa disso, Israel foi vitorioso durante o governo de Samuel. Mas o rei Saul desobedeceu a Deus para agradar o povo. Por isso, Deus mandou Samuel lhe dizer que ele iria perder o trono. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 13. Versículos 13 e 14. Diz: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Neste versículo, Samuel está dizendo a Saul que ele iria perder o seu trono sobre Israel por desobedecer à lei de Deus. A pressão para desobedecer a Deus e conformar ao pecado às vezes é muito grande, mas Deus abençoa quem se mantém fiel. O terceiro desafio que eu quero destacar nessa noite foi não julgar pela aparência. Depois que Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou Samuel para escolher outro rei entre os filhos de Jessé. Quando viu o primeiro filho de Jessé, achou que ele deveria ser o rei. Ele era um guerreiro. Samuel pensou que esse deveria ser o rei, mas Deus lhe disse que Eliabe não era o homem certo. Ele tinha boa aparência, mas Deus se interessa mais pelo coração. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 16, versículo 7.
disse: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Neste versículo, Deus está dizendo a Samuel que Eliabe não era o homem certo para ser o novo rei. Ele tinha boa aparência, mas ele não tinha o coração que Deus queria. Como qualquer pessoa normal, Samuel avaliava as coisas de acordo com o que conseguia ver, mas as aparências podem enganar. Samuel teve de aprender a confiar mais em Deus do que nas aparências. Por vezes uma coisa parece boa aos seus olhos, mas pode não ser o que Deus quer. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 14, versículo 12. Diz: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Neste versículo diz que há caminho que ao homem parece direito, há caminho que ao homem parece certo, mas ao cabo, que é o nosso Deus, é o caminho de morte, é o caminho errado. Por isso, é muito importante pedir a orientação de Deus. Quando Deus deixa claro que algo não está certo, obedeça e confie em Deus. Ele só quer o melhor para você. Não siga esse caminho. Que nós sejamos como Samuel, que possamos seguir, confiar, obedecer e pregar o Evangelho. Deus seja louvado, mais uma noite de superação dos nossos jovens, viu? Deus te usou aqui, Geisiane, essa noite, falou aos nossos corações. Pensando aí, você olha, a Geisiane está com quantos anos? 12 anos, já está aqui testemunhando do Evangelho. O Evangelho é importante para você? É importante para você? O testemunho começa desde os pequenos, né? E nos motiva e nos inspira, inclusive, a assumir as nossas posições. Sejam as minhas testemunhas, essa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem você testemunhado como a Geisiane também? Crendo nisso? Feche os seus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, porque ouvimos a Tua voz por meio do estudo da Tua palavra. O Senhor nos surpreende mais uma noite ao falar de maneira tão profunda através dessa pequena jovem. 12 anos apenas de experiência, Senhor, mas ao abrir a Tua palavra, a voz, o discurso, a fala se torna poderosa. Porque assim é o Evangelho. O Evangelho não tem a ver, Senhor, com a nossa habilidade, não com a nossa força, não é com a nossa maneira de fazer certo. Na verdade, é reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo a nossa fraqueza. Paulo aprendeu isso, inclusive nos ensinou, Senhor, a celebrar a nossa fraqueza, porque quando nos percebemos fracos, forte nós somos, porque é o Senhor quem nos fortalece. É assim que a gente quer sair daqui essa noite, Senhor. Inspirados pelo testemunho da Geisiane, queremos também testemunhar de Ti. Falar do quanto o Seu Evangelho é importante para nós, do quanto ele transforma a nossa vida e do quanto nós nos abrimos também para sermos as Tuas testemunhas, sermos instrumentos em Tuas mãos para levar a outras pessoas, Senhor, ao conhecimento de Ti. Por isso Te louvamos, porque o Senhor é bom. O Senhor sempre cuidou de tudo e continuará cuidando. Obrigado por todas as Suas promessas, pela certeza da Tua presença e do Teu amor. Em nome de Jesus oramos e nos despedimos. Amém.